Olá, tudo bem com você que está acompanhando aqui o nosso estudo bíblico Revelações? Eu sou Jardel Barros, decidi fazer esse estudo a pedido de alguns amigos, familiares, e é uma honra falar sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, o plano que Deus tem para nós. A gente estudou aqui já alguns temas e hoje é a nossa sexta aula. Falamos sobre a Bíblia é confiável, está aqui em cima no card, na descrição, nos comentários. Se você não seguiu a sequência lógica do estudo, para esse vídeo aí, vai lá para a aula 1 sobre a Bíblia, depois a gente falou sobre a criação de tudo, né? De Deus, como é que a Terra foi criada, depois a gente falou da origem do mal, como o mal surgiu, o anjo que se rebelou, Lúcifer, depois a gente falou do plano da salvação. Que plano todo é esse? O grande conflito que existe. Depois a gente falou de limpando-se da culpa, como é que a gente se arrepende, confessa, questão da salvação, como é que a gente pode ser salvo, mesmo às vezes parecendo impossível. Nessa lição 5 a gente falou isso, e hoje a gente vai falar aqui sobre o ministério do santuário. Vai ficar com minha imagem aqui um pouquinho em cima do texto, mas dá para você entender aí o ministério do santuário. O que é o santuário terrestre? Tem santuário no céu? Por que Deus mandou fazer um santuário aqui na terra? A gente vai entender isso tudo porque tem a ver com o que Jesus está fazendo hoje lá no céu com o plano de salvação. Vamos lá então? Então, compartilhando aqui com você agora aí, seja bem-vindo mais uma vez, seja bem-vinda você que está acompanhando aqui, parabéns por decidir estudar a Bíblia. São vídeos mais longos, mais aprofundados, é Bíblia pura, a Palavra de Deus, única regra de fé. E pega a sua Bíblia aí se você não pegou, para a gente acompanhar aqui o estudo, tá bom? Pega a sua Bíblia, acompanha os textos, dá pause para você confirmar tudo que eu estou falando aqui, tá bom? É assim que a gente estuda, de entendimento de razão. Antes da gente começar, recapitulando aqui o que a gente viu no estudo 5 sobre a questão da salvação, de como a gente limpar-se da culpa, do pecado. A salvação em toda a Bíblia a gente viu que é pela graça. A gente não merece, mas Deus fez isso porque Ele é amor, Ele é santidade, Ele é justiça, Ele criou a gente em imagem e semelhança dEle. E misericórdia, graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a salvação é Ele que nos dá, mesmo a gente não merecendo. A gente não precisa fazer nada, nem pode fazer nada, porque é Ele que dá. Essa é a salvação, pela graça. Então, essa graça é para todos. Ele morreu por todos, quer salvar a todos. Só que Ele é amor e Ele é justiça, Ele é democrático, Ele não obriga. Então, você precisa demonstrar que aceita essa graça. Por isso que existe a obra, o seu agir, a sua escolha. Você precisa decidir obedecer a Deus para demonstrar que aceitou a graça, a salvação. Por isso que a fé sem obras é morta. Então, se você dizer que acredita e não mostra isso nas suas atitudes, no seu falar, no seu agir, no seu pensar, você está falando da boca para fora. A Bíblia fala que é pelos vossos frutos, pelas suas obras, que você vai ser conhecido por Deus, como servo dele ou não. Então, a graça salva e a obra demonstra que você aceitou a salvação. Então, a obediência vem de quem está salvo. Quem não obedece é a prova de que não está salvo, não aceitou a salvação, tá bom? Para nos salvar, Jesus morreu na cruz, pagou o nosso pecado, deu exemplo, ele fala que não veio abolir nada, veio cumprir a lei. A gente vai ter um dia aqui só para estudar sobre as leis, né? Que a gente fala muito de lei, de obedecer à lei. Então, a gente vai estudar um dia específico sobre as leis. O primeiro passo que confirma a salvação é aceitar. Olha aqui, o uso do seu livre-arbítrio. Então, ele morre por todos, quer salvar a todos, mas você precisa demonstrar isso, aceitar isso. Como é que eu aceito, Jardel? Você aceita demonstrando isso no seu novo modo de viver, no seu estilo de vida, morrendo para o seu eu, negando os hábitos ruins, o que o mundo oferece aí como normal, comum, e obedecendo ao que Deus pede na Bíblia, o manual do amor, que a gente estudou na primeira lição. A Bíblia é o manual da vida. Então, a carta de amor para a gente viver conforme Deus pede. Então, aceitando os estatutos, os decretos, os mandamentos, testemunhando de Jesus. E aí você mostra que é uma pessoa salva, né? Aceitou a graça, aceitou a salvação, o sacrifício que Jesus fez na cruz. O segundo passo é se arrepender, se converter, então pedir perdão dos pecados e se transformar em nova criatura. A Bíblia fala de nascer da água e do Espírito. A gente vai ter um dia aqui só para falar disso, de batismo, tá? O terceiro passo é a confissão. Lembrar que é pecador, tudo que fez de errado, pedir perdão. Isso mostra arrependimento e a conversão vem a cada dia com o andar com Jesus, o buscar estar andando aqui pela palavra de Deus, né? A jornada do cristão é como a luz da aurora, é como o raiar do dia que vai de madrugada até 3, 4 horas da manhã aqui no Brasil, aqui na Bahia, aí vai clareando aos pouquinhos até ser dia perfeito, até o sol vir tinindo. Então a gente é assim. O quarto passo é amar Jesus e obedecer os mandamentos como consequência de tudo isso, de aceitar,
de arrepender-se, de confessar, de se converter. Então, a obediência é consequência de alguém que já está salvo. Não é para você ser salvo. Você não obedece para ser salvo. Você obedece como reconhecimento e gratidão pela salvação que lhe foi dada, tá bom? Então, ficou claro aí, né? O quinto passo aqui ainda, ó, ser batizado. A Bíblia fala quem crê e for batizado. Quando você obedece, já está mostrando. Jesus fala de se batizar. Tem gente que quer ser cristão e não quer se batizar, não quer congregar na igreja. Jesus disse que precisa, que é importante. A brasa fora da fogueira apaga. Então, se batizar é a demonstração pública que você aceitou. Se você está com vergonha de dizer que é cristão, então você não aceitou, né? Está com vergonha de quê? Antes importa amar a Deus, né? Do que esse mundo aqui. Então, ser batizado por imersão, como foi Jesus no Rio Jordão, pelo primo dele, João Batista. O sexto passo, ser perseverante, ou seja, continuar praticando, ainda que as tentações venham, que a provação venha, que pareça difícil. O diabo vai fazer de tudo para fazer você desistir, vai apertar sua mente. A família, às vezes, as pessoas que mais você gosta, vão botar obstáculos, empecilhos. Tem que perseverar. Primeiro é Deus, depois os outros. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. E aqui é um desafio, porque tem muita gente que não quer botar Deus acima do filho, da família, do marido, da esposa, da mãe, do pai. E tem que botar, porque Deus é o criador de tudo. Se você colocar Deus acima de tudo e amar a Deus acima de tudo, Ele vai fazer você prosperar em todas as áreas da sua vida e vai cuidar do seu filho, da sua filha, da sua mãe, do seu pai, do seu marido, da sua esposa, porque Ele é amor, Ele é justiça, Ele é santidade, Ele é verdade. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, quem crê em mim será salvo, jamais perecerá. Então, confia nele. E aqui vem a dica que a gente aprendeu, né? Em que a gente deve perseverar? Viver em quê? Ler a Bíblia todos os dias. A gente tem um estudo da lição. Eu tenho aqui, no meu canal também, o estudo diário aqui. Eu gravo o estudo diário, o devocional aqui, a lição da Escola Sabatina, que é um guia sistemático da Palavra de Deus. Todo dia, eu solto de manhã cedinho aqui, a gente aprende a Bíblia de forma mais detalhada, dividida, pouco a pouco. Então, isso é comunhão diária. É igual tomar banho. Se a gente não tomar banho no outro dia, fede, fica sujo, a sujeira vai acumulando. Se você não estudar todo dia, não aprender sobre Deus, você vai enfraquecendo na fé. Então acompanha aqui o nosso estudo da lição também. Todo dia eu solto vídeo aqui no canal. Então se inscreve para você não perder, clica no sininho, tá? Curte, comenta tudo isso aqui. Pega esse link e compartilha, porque fazendo isso você ajuda esse conteúdo a chegar mais longe, tá bom? E você vai receber sempre que eu postar coisa aqui. Orar todo dia, ir para a igreja congregar e falar de Deus. Testemunhar de Jesus é isso, é dar depoimento, ajudar a pregar essa verdade. Então fazendo isso aqui, você vai estar um cristão genuíno, seguidor de Cristo, tá bom? Ainda a gente recapitulou aqui, ó, a fé agrada a Deus, porque é um dom que Ele dá, né? Fé é acreditar naquilo que a gente não vê. Ela é o meio pelo qual somos justificados pela fé. A fé em quê? Na morte de Jesus, que Ele morreu para nos salvar, mesmo a gente não merecendo. A fé é dom de Deus e o Espírito Santo dá uma medida de fé a cada um, conforme a nossa comunhão, conforme a gente pede. A fé em Cristo nos ajuda a vencer. A fé vem enquanto ouvimos a palavra de Deus. Então, por isso que é importante estudar, ler, estar na igreja ouvindo pregação, ouvindo louvores. Sua fé vai ser desenvolvida, os frutos do Espírito, né? Bacana? A gente viu aqui que Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Ele veio salvar quem está perdido. A gente falou que igreja é hospital, só tem doente. Só que doentes que querem se curar, querem usar o remédio, querem tratamento. É por isso que a gente está aqui, né? Quem não confessa os pecados, quem não enxerga que está doente e não vai para o médico buscar a cura, não vai ser curado, né? Não vai prosperar. Mas quando a gente confessa, a gente vai ao médico, o médico dos médicos, que é Deus, Jesus. Deus lança a nossa doença, nosso pecado, nossa enfermidade nas profundezas do mar, pois é grandioso em perdoar, em curar. É isso que Ele quer fazer, tá bom? E aí, a gente vai entrar agora no tema de hoje, depois dessa rápida introdução aí, né? O santuário de Deus. A gente viu, numa das lições, está aqui em cima uma playlist, o livro de Êxodo. A gente viu que Deus criou o ser humano lá no Éden, a gente viu isso. O ser humano se apostatou, desobedeceu, o pecado entrou, a desobediência entrou, e aí o ser humano começou a entrar numa ladeira abaixo de distanciamento de Deus. E Deus sempre dando as ordenanças, as orientações, uns obedeciam e outros desobedeciam. Os filhos de Adão foi assim, Caim matou Abel. Aí depois veio Sete. Os descendentes de Caim, todos foram para a apostasia, idolatria, a maioria se rebelou.
porque ele se rebelou contra Deus. Deus avisou, não faça isso, está nascendo pecado em seu coração, me obedeça. E ele decidiu se rebelar, desobedecer. Deus, como é amor, respeita o livre-arbítrio, deixou. E os descendentes de Sete, que é a nação que começou, que levou adiante a obediência, seguindo os rituais do pai de Adão e Eva, e essa descendência foi crescendo. Depois vieram descendentes aí, que chegou a Noé. Quando chegou em Noé, a maioria dos descendentes de Caim e de Sete já estavam todos distantes de Deus, apóstatas, desobedientes, paganismo, idolatria, atrocidades, absurdos, iniquidade. Deus aí decide destruir o mundo, né? A gente falou um pouco disso aqui na origem do mal. E aí, salva só Noé e a família dele. Deus deu 120 anos de divulgação, pregando a mensagem para o povo se arrepender, mas o povo não quis. Só Noé e a família dele foram salvos. No dilúvio, deixou o arco-íris como restauração dessa aliança, para mostrar que vale a pena seguir a Deus. Os netos, bisnetos de Noé, uns foram obedientes, remanescentes, e outros desobedeceram. Nimrod, um caçador, queria afrontar Deus, queria criar uma torre para chegar no céu e brigar com Deus. A Torre de Babel. Deus vai lá, cria os idiomas, confunde todo mundo. E ao longo dessas gerações, o povo vai se distanciando de Deus. Uns desobedecendo e uns remanescentes. Depois chega Abraão, um remanescente de tantos, e Deus pede para ele sair da família dele, da parentela dele, e ir para uma terra distante, a terra Canaã, a terra prometida, né? E aí Abraão vai com seu filho, e Deus faz maravilhas, promessas para ele. Se ele for obediente, ensina coisas para ele ensinar o povo, os parentes que estavam apóstatas. E aí Deus manda Isaac, o filho dele, faz promessas para Jacó. E a gente vê sempre desobedientes e obedientes. Os remanescentes, os que mantêm, guardando os mandamentos, as orientações divinas, e os desobedientes. Quem você acha que é maioria? Os desobedientes, infelizmente. A minoria, os remanescentes, são poucos. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos, né? E esses que estão com a missão de pregar o evangelho, ser nação santa, povo eleito, a gente vai ver isso aqui. Então Jacó tem 12 filhos, que Jacó depois é chamado de Israel, as 12 tribos de Israel. Um desses filhos é José, que numa época de seca, de destruição, Deus dá uma visão, ele vai para o Egito, mesmo sendo jogado, né, pelos irmãos para ser morto. Tem uma história toda aí. José vai para o Egito e salva o mundo da fome, 7 anos de fome, né, passa um perrengue lá, e aí Deus prospera o povo de Israel, o povo de José, os hebreus, cresce, chegaram 70 hebreus descendentes de Jacó no Egito. E depois foram milhões, só que eles se corromperam. Depois que José morre, eles viram apóstata de novo, esquece tudo, esquece de Deus. Ao ponto do faraó não saber nem mais quem era José, que tinha sido governador do Egito. Esquecer quem era o Deus de Israel, o Deus dos hebreus. Ficaram 400 anos escravos, apostasia, idolatria. Se esqueceram do que é ser cristão. E aí, Deus chama Moisés para libertar esse povo, restaurar a verdade bíblica, o libertador, dando o exemplo de Jesus, né? Era uma sombra, é uma ideia, uma maquete, um tipo do libertador que viria depois em Jesus Cristo, né? E aí Moisés vai, liberta o povo, tem pragas, tem tudo, só para você entender o tema de hoje. A gente ainda vai chegar no tema. Então Deus manda as pragas, destrói os falsos deuses, a idolatria, o paganismo, o espiritismo, e aí mostra que o povo precisava reconhecer quem era Deus, porque eles não sabiam. E aí, durante o deserto, passam 40 anos no deserto para saber quem é Deus, para reconhecer quem é Deus, o Deus de Israel, Jesus Cristo. E aí, durante 40 anos, Deus vai lapidando. E uma dessas lapidações foi justamente Deus descendo do céu para habitar no meio do povo, porque o povo estava tão acostumado com a idolatria, com falsos deuses de madeira, de pedra, de ouro, que Deus só achou de maneira didática e pedagógica que o povo só iria entender se ele descesse. Porque até então Deus tinha dado maná, tinha protegido do deserto numa nuvem durante o dia, numa coluna de fogo durante a noite para não morrer de frio, e o povo não enxergava Deus. Fizeram um bezerro de ouro para adorar e dizendo que o bezerro que tinha tirado ele do Egito. Imagina a profanação, a blasfêmia. Deus quase destrói, mas por conta de Moisés, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, foi tolerante de novo e chamou esse povo para ser nação santa, povo eleito, exemplo, para resgatar e restaurar a verdade do que é ser cristão na terra. E aí vem o santuário. Deus pede para Moisés construir um tabernáculo, um santuário, que é para habitar no meio do povo. Como o povo estava acostumado a querer um Deus ali perto, físico, Deus pede para construir um tabernáculo, um santuário igual ao que tinha no céu. E essa introdução toda aqui foi justamente para você entender o santuário de Deus. O que foi que Deus falou para Moisés construir e por quê? Porque ele desenhou o plano todo da salvação que o povo não tinha entendido. Então Deus falou, ó, tem aquele ditado que o pessoal fala, né? Você quer que eu desenhe para ver se você entende? Então Deus chegou mais ou menos para a raça humana e fez isso. Eu já expliquei tudo desde o Jardim do Éden e vocês não estão entendendo.
Então, eu vou desenhar agora para ver se vocês entendem, com objeto, com coisa física, para ver se você entende o plano da salvação. E aí que entra o santuário de Deus, que é o plano dele simbolicamente representado em estruturas, em objetos, em rituais, tá bom? Então, Êxodo 25, verso 8, pega a sua Bíblia aí para você ver. A gente vai ver essa crença aqui, essa doutrina do santuário, que é uma modelo, uma sombra do que existe no céu. E a gente vai entender isso. Tá aqui, ó, Êxodo 25, verso 8. Que pedido especial fez Deus a Moisés? E aqui, ó, pega a sua Bíblia aí e olha, ó. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, do povo que saiu do Egito, que estava ali murmurando, desobedecendo, sem entender, fazendo um bezerro de ouro. E Deus fala, vou dar uma chance, vou habitar no meio dessa galera para eles me enxergarem. E aí, Deus pediu para construir um tabernáculo, porque ele é santo, ele não habita onde tem pecado, onde tem impureza, onde tem o mal. E ele pediu para construir uma maquete, uma coisa simbólica para ele poder se manifestar na terra perante o povo que ele escolheu para ser representante dele. A gente já falou aqui que o povo não foi escolhido para ser salvo, exclusivismo. Deus não tem exclusivismo, Deus não faz acepção de pessoas. Isso é uma distorção da Bíblia. Deus escolheu esse povo de Israel aqui para ser nação santa, povo eleito, para ser professor, para ser exemplo, para salvar outros, para mostrar que vale a pena servir a Deus, ser obediente e restaurar os outros povos pagãos que eram familiares deles. Todos vieram de Abraão, de Noé, é a descendência de Adão. Somos todos irmãos em Cristo Jesus, né? A descendência humana veio de um só, Adão e Eva. E aí começou a crescer a promessa de Deus de tornar um povo próspero, incontável, como as areias do mar. E a gente chegou na nossa geração que a gente tem hoje aqui, né? Então tá aqui, Deus pediu para habitar aí, tá bom? Bacana até aí? Se não entendeu, pausa, volta de novo, assiste. É bom que tá aqui no YouTube para você assistir sempre que você quiser, tá bom? O santuário na terra era um modelo do celestial. Isso fica claro na Bíblia. Ó, você faça igual tá aqui. E a gente tem alguns livros da Bíblia que mostram visões, sonhos de apóstolos vendo o santuário celestial. Então Deus pediu para criar uma maquete, né? Como era o santuário? Tá aqui, ó, Hebreus capítulo 9, verso 3. Lembrando que antes do 2 pontos é o capítulo, é o número grande, né, maior. E depois dos 2 pontos é o versículo, o versinho pequeno. Então aqui, ó, Hebreus capítulo 9, verso 3, o verso 4, verso 6 e verso 7. Pega a sua Bíblia, dá um pause aí e leia. Depois Êxodo capítulo 26, verso 33. Depois, Êxodo aqui, ó. Então perceba que aqui agora tem um ponto e vírgula. Então no mesmo livro, Êxodo, mas agora no capítulo diferente. Capítulo 40, verso 20. E tem um hífen, um tracinho, do 20 até o 22. Então 20, 21 e 22. Verso 24, verso 26, verso 29, verso 30 do capítulo 40. E aqui, ó, do verso 33 até o 38. Então pega tudo aí para você entender que tem ali Deus falando para Moisés como deveria ser o santuário. O santuário era dividido em 2 compartimentos. Eu vou falar rapidinho aqui para você entender. O primeiro era o lugar santo e o segundo, o lugar santíssimo. E aí tinham objetos que representavam Jesus em tudo. Tudo na Bíblia, no Velho Testamento e no Novo, santuário, tudo representa Cristo, leva para Cristo. Simbolizava o plano de salvação para salvar a raça humana caída. Tá? Então tudo isso aqui é um desenho para o ser humano entender o plano de salvação, entender quem é Deus, quem é Jesus e qual é o propósito da gente aqui nessa terra. Entender a consequência do pecado, a lei de que o salário do pecado é a morte. E Deus criou aqui uma representação, sacrifício, cordeiro, ritual, tudo para o ser humano entender o que a desobediência trouxe, o que o diabo trouxe e por que a gente precisa de um salvador. Então o santuário, resumindo, ensina tudo isso aí, tá bom? Então, ó, como era o santuário? Êxodo 40, verso 22, 24 e 26. No lugar santo, o sacerdote realizava o trabalho diário. Todo dia tinha esse ritual ali, essa cerimônia. Por quê? Representando a necessidade da gente estudar diariamente, se relacionar diariamente com Deus. Então, tudo que está ali tem um ensino didático e pedagógico para a gente hoje, um aprendizado para a gente na nossa vida, na nossa jornada como cristão, como ser humano nessa terra. Tem um propósito para tudo. Então, trabalho diário. E continha uma mesa com pães, o candelabro e o altar de incenso. E cada símbolo desse tem uma representação. Jesus, tudo aqui representa Jesus. O pão da vida, né? O altar de incenso, o candelabro, a luz, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para os meus caminhos. E Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, tudo aqui leva para Jesus. Todos esses utensílios, tá bom? Então, entenda essa simbologia aqui.
Como era o santuário? No lugar santíssimo, ou seja, aqui nessa imagem que eu mostrei aqui, ó, tem o santo, que era antes da cortina, e depois da cortina tem o santíssimo, que tem a arca da aliança, a arca do concerto, que Moisés, com o povo ali, construiu. Tinha toda uma exigência de Deus aqui, que representava a glória de Deus, a Shekinah. A glória de Deus, a luz se manifestava aqui e ficava separado. Por quê? Quem visse morria. Era um pouco, só o sumo sacerdote Moisés foi o único na Bíblia que conseguiu ver Deus face a face. E era uma glória, uma pincelada de Deus, porque quem visse morria. Ele pediu para ver e Deus só mostrou algo e de costa, pediu para ele ficar de costa, passar numa fenda de uma pedra para ele poder ver a bondade de Deus passou sobre Moisés. Porque se ele visse, ele iria morrer. Então, Deus, ele se manifesta a teofania em coisas para que as pessoas vejam a glória dele. Então, isso aqui, ele criou tudo isso para o ser humano entender que ele é real, mesmo as pessoas não vendo, né? Então, espero que você esteja entendendo essa beleza de tudo aqui, né? Então, tá aqui o lugar santo com esses objetos. No lugar santíssimo, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no dia da expiação, representando a necessidade de alguém morrer, de um sangue correr para o pecado ser perdoado, né? E aí esse sangue era aspergido ali nas coisas, nas pessoas, e era feito um ritual. Então era o dia da expiação, de levar, e depois pegava, jogava num bode Azazel, que representava o diabo, o inimigo, e soltava no deserto. Então tinha um ritual que a gente vai ver isso depois. Mas o que é importante você saber? Que no lugar santíssimo só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no dia da expiação, que caía no dia 10 do 7º mês. Isso está lá em Hebreus 9, verso 7, tá bom? E a gente vai entender que hoje Jesus está ocupando esse papel aqui de sumo sacerdote no lugar santíssimo, no santuário celestial. Por isso que é importante a gente entender a maquete, o modelo, o santuário terrestre, para entender o que Jesus faz hoje no céu. O que é que ele não veio até agora? A gente vai entender estudando o santuário, tá bom? Então aqui, ó, no lugar santíssimo, tá aqui, ó, se encontrava a Arca da Aliança, né, que é a Arca do Concerto, coberta de ouro, com as tábuas dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que eram 10 promessas, né? Então representavam ali, a gente vai estudar um pouquinho isso mais na frente, representavam ali o que as pessoas teriam se elas fossem obedientes a Deus. Então lembrando que quem é obediente, Deus falou para eles, ó, se vocês me obedecerem, me reconhecerem como seu rei, como seu soberano, como seu senhor, vocês não vão ter outros deuses, vocês não vão tomar meu nome em vão, vocês não vão fazer imagem, idolatrar, vocês vão honrar pai e mãe, vocês vão guardar o sábado. Então são promessas. Vai acontecer na vida das pessoas se elas colocarem Deus em primeiro lugar. Vocês não vão matar, não vão roubar, não vão mentir, não vão cobiçar, não vão adulterar. Então, são promessas, não são ordenanças para você fazer, ou faz ou morre, fazer para ser salvo, não. Eles são promessas. O original da palavra diz isso, a gente vai estudar isso lá na frente, tá bom? Então tinha isso, uma urna de ouro contendo o maná e o bordão de Arão, o cajado de Arão, tá bom? Tá aqui a referência bíblica aqui, ó. Tinha um véu para separar esses dois compartimentos aí, o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santo, todo dia o sacerdote ia lá para fazer limpeza, fazer ritual. Lembrando nossa devoção, nossa comunhão diária. No lugar santíssimo, uma vez por ano, tá bom? Olha aqui, ó, à frente do lugar santo, então a gente viu o Santíssimo, o Santo. Na frente do lugar santo tinha um pátio, ou seja, já não era coberto, era o ar livre, no qual estavam o altar, onde era ali feito o holocausto, o sacrifício, né? E a pia em que os sacerdotes lavavam as mãos ali na frente, com a água, que Jesus é a água da vida, né? Fonte da água da vida. Então, representando também, tudo representando Jesus, tá bom? O santuário era móvel. Apesar de ter estrutura de ouro, de tudo, Deus sabiamente pediu para ele ficar no meio, no centro do acampamento. E a gente vai ver aqui que mesmo com isso tudo, ele era feito, o povo era nômade, vivia ali, né? Perambulando pelo deserto, porque eles, né, desobedeceram, murmuravam, Deus estava lapidando. Era uma universidade para eles amadurecerem-se na fé, na espiritualidade, porque tinham se esquecido de tudo. A Bíblia fala que eles eram bebês, infantis na fé, na parte espiritual, por conta do paganismo, da idolatria, dos 400 anos de escravidão no Egito. Então imagina. E aqui a gente vê Deus treinando de forma pedagógica e didática, fazendo isso tudo. Então, era móvel porque eles precisavam levar tudo e depois, onde tivesse, estabelecer tudo de novo, porque Deus estava ali, né? Era cercado e teve sua construção aprovada por Deus. Então tá aqui, bem interessante essas imagens aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia aí, como é que ficava aqui o santuário, ó. No meio do acampamento tinha as tribos, a gente vai ver isso aqui, tá aqui, ó, todo com as colunas, tudo Deus deu especificação. Deus é arquiteto do mundo, né? É o criador.
Então, se tem alguém que manja de arquitetura, de engenharia, é Deus, né? Olha a máquina que ele fez no nosso corpo. Então, isso prova aqui tudo de que Deus é criador. E ele fez tudo com perfeição. As estacas e utensílios de bronze, entradas aqui, o pátio, as cortinas para entrada era cercado. Tinha aqui, ó, a tenda, que era a tenda do encontro. Antes de construir o santuário, tinha uma tenda que Moisés conversava face a face com Deus, que era a tenda do encontro. E essa tenda continuou aqui com o lugar santo e santíssimo. E depois Deus pediu para construir todo isso aqui, ó. Altar do sacrifício aqui na frente, a pia era o pátio aqui fora. Lá dentro, ó, parte interna na tenda, tinha aqui o candelabro, a mesa, o altar de incenso no lugar santo. E lá atrás, mais restrito, a arca da aliança, tá bom? No lugar santíssimo. O sumo sacerdote tinha 12 pedras no peito. Tinha tudo aqui, ó. Tinha que ser um cordeiro sem mancha, um filhotinho ali, cordeiro ali para representar, para ser sacrificado. Urim e Tumim, as pedras aqui no sacerdote, no manto sacerdotal. Então era bem interessante isso aqui, tá? Tudo aqui foi feito com exatidão. Olha, aqui tem uma maquete também mostrando por fora aqui, ó. Altura, 10 côvados, os móveis em formato de cruz, isso é legal. Ficava no centro do acampamento e toda a parte aqui, ó, do pátio até lá dentro, a gente vê que tem o formato de uma cruz. Percebe aqui, ó, tem um pátio, uma reta aqui maior, o lugar santo e o lugar santíssimo. E aqui tem de um lado, dentro do lugar santo, a mesa com os pães e do outro lado o candelabro. Então tinha, se a gente traçar duas retas aqui, ó, faz uma cruz representando Jesus, o cordeiro que viria tirar o pecado do mundo, né? O sacrifício. Tinha uma pedagogia, tinha um ensino, tinha uma mensagem por trás dessa representação física aqui do santuário, tá bom? Esses móveis, tudo aqui é símbolo de uma representação de Jesus que viria, o Messias, o libertador. Tal qual Moisés foi o libertador do Egito, Jesus viria para libertar o povo aqui, tá bom? Então aqui, ó, como é que ficava? Tá? Tem textos aqui, eu não vou ler tudo para não ficar muito longo esse vídeo, né? Já é um vídeo que fica um pouquinho mais de 1 hora aí, mas vale a pena. Você pode dar pause e estudar em dias seguidos aí, se você não conseguir estudar no mesmo dia, tá? Então tava aqui as tribos, as 12 tribos de Israel com as quantidades, né? Os agrupamentos aqui, ó. Primeiro aqui, ó, qual era o propósito disso tudo aqui? E o santuário no meio. Ó, a habitação de Deus no meio do povo. Tá aqui, ó, Êxodo 25, verso 8. O propósito de Deus criar isso para habitar no meio do povo. O povo que tinha esquecido de Deus. O povo que Deus chamou para ser nação santa, povo eleito. E tem aquele ditado que o pessoal usa no mundo agro. Ninguém melhor do que o dono para engordar o gado, né? O olho do dono é que engorda o gado. Então Deus queria transformar esse povo em professores, em nação santa, povo eleito, exemplo de seres humanos, para impactar positivamente as outras nações. Então ele veio pessoalmente para fazer esse trabalho junto com Moisés ali, né? Em segunda coisa, ensinar o plano de salvação por meio de símbolos. Olha isso aqui, Hebreus capítulo 8, verso 3 a 8, mostra isso claro. Então a ideia disso tudo, um desenho arquitetonicamente aqui planejado para ensinar o plano da salvação. Jesus que viria, o Messias, o que era necessário, porque tinha que morrer, o sacrifício, a morte, tudo. O pecado, o diabo, o mal, a consequência do pecado. Terceira coisa, ser o centro de adoração do povo de Deus. Tá aqui, ó, Salmo 63, verso 1 e 2. Depois pega a sua Bíblia com calma, dá um pause aí e leia. Tá no centro por quê? Porque é para mostrar que Deus tem que estar no centro da nossa vida. Sempre. Tudo, o propósito de tudo tem que ser glorificar a Deus, honrar a Deus. Quarta coisa, prover a expiação. Expiação é perdão dos pecados, né? Jogar fora, mandar para fora, mandava o bode para o deserto. Aqui é jogar nas profundezas do mar, como a gente viu na lição passada, aqui na aula 5. Hebreus 9 e Levítico, aqui, ó, tá aqui. Tá? Quinta coisa, quinto propósito aqui do santuário, representar o santuário celestial. Deixar claro que no céu também tem um santuário, tem o plano de Deus sendo realizado e executado igualzinho ele ensinou aqui na terra. E a gente vai entender o que é que Jesus está fazendo hoje, tá bom? Então, Êxodo 25, 40, deixa isso claro, tá? Então, aqui tá as tribos, ó. Dan, Assé, Naftali ou Naftali, Judá, Isacar, Zebulon, Ruben, Simeão, Gade, Efraim, Manassés e Benjamim. As 12 tribos aí, né? E o santuário no meio. Divididos por agrupamentos também, né? Olha a tribo de Dan, o agrupamento de Dan aqui, ó, uma tribo ficava como líder desse agrupamento, que era Dan, Assé e Naftali, 157.600.
A tribo de Efraim ficou aqui como líder aqui desse grupamento aqui, Efraim, Manassés e Benjamim. E a de Ruben, 151.450, tem um erro aqui, né? Aqui é essa aqui, ó, Ruben, Simeão e Gade, tá? Tá falando aqui da tribo de Judá, Isacar, foi um Ctrl+C, Ctrl+V, esqueceram de editar aqui. Então aqui é Ruben, Simeão e Gade, tá aqui nesse agrupamento aqui que Ruben era o líder, né? Então, lembrando também, olha que coisa, formato de cruz também no acampamento como um todo. Então, dentro do santuário, o santuário em si tinha um formato de uma cruz aqui dentro, né? Pegando essa linha que eu mostrei aqui anteriormente aqui, ó, dos utensílios de todo o santuário, com dentro a mesa dos pães e o candelabro, e do lado de fora, se a gente pegar o acampamento de cima, um drone filmando, ia ser assim, ó, a tribo de Judá, que era maior aqui, vinha e Efraim fazendo aqui, ó, a parte maior da cruz, o santuário no centro, e dos lados aqui, Dan e Ruben, as duas menores formando aqui os braços da cruz, tá vendo? Então, acampamento visto de cima em formato de cruz também, representando a missão desse povo, representar o Salvador, Jesus Cristo, o plano de salvação, a missão que foi dada para eles, de ser nação santa, povo eleito, pregar o evangelho, ser obediente, remanescentes, que obedecem os mandamentos de Deus e testemunham de Jesus, né? Então, que beleza, né? A Bíblia nos traz. Olha a importância dessa doutrina que muito cristão não estuda, está na Bíblia e não entende. Os sacrifícios antigos eram feitos por humanos, usando símbolos transitórios. Por que transitório? Porque a Bíblia deixa clara que o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo iria vir. A gente vê na Bíblia, Abraão, quando vai, que Deus pede, Deus foi ensinar esse plano a Abraão, pediu para Abraão sacrificar Isaque, o filho dele, o primogênito, que era a promessa, o filho da promessa. E aí Deus dá a bênção e Abraão não entendeu. E Deus foi testar Abraão, se Abraão era fiel. E aí, ensinando o plano de forma intrínseca ali, mas eu acho que Abraão nunca esqueceu o plano de Deus por causa disso. Pegou Isaque, subiu no monte Moriá, pai e filho lá estavam, e o sacrifício ia ser Isaque, o filho dele. E aí quando ele estava lá preparando tudo, Isaque pergunta, a pergunta que João respondeu, João Batista, lá no Novo Testamento, uma pergunta feita no Velho Testamento e que foi respondida lá no Novo Testamento. Isaque, o filho, chega para Abraão e fala, pai, onde está o cordeiro? Imagina agora Abraão, para explicar que ele que seria morto, que Deus pediu para representar ali o sacrifício de obediência, que a gente tem que botar Deus em primeiro lugar. E Deus fez isso porque Abraão estava amando Isaque, que era o filho da promessa, o filho que ele queria ter com Sara, mais do que a Deus, estava já trocando ali, né? Colocando o amor do filho acima do de Deus, e Deus colocou ali como prova de fogo. E Abraão foi designado na Bíblia como o pai da fé, não foi à toa, porque ele foi lá a pedido de Deus e mostrou que o amor de Deus valia mais a pena do que o filho dele. E ao sacrificar o filho, quando ele levantou o punhal, o anjo falou, não precisa. Eu sei, você demonstrou para o universo que você me obedece e me ama mais do que tudo, do que até o teu filho. E aí Deus fala, proveu o cordeiro. Tem um cordeiro ali, Isaque vai lá, pega o cordeiro e sacrifica. Então o cordeiro passa a ser o símbolo substitutivo do filho de Deus que viria a morrer. Então, o que substituiu? Isaque ali representava Jesus. E Jesus que viria. E como ele não era Jesus, ele foi poupado. E o cordeiro foi colocado para ser o sacrifício substitutivo para o perdão. E Deus ensinou a Abraão ali de forma dolorosa o plano da salvação, que ele ia mandar o filho dele. Abraão viu tudo, entendeu tudo. Deus ia mandar Jesus, o filho dele, no futuro para morrer. E Deus, diferente de Abraão, ia sofrer a dor de ver o filho sendo morto. Deus ia, e Jesus se deu sacrifício vivo para morrer por nós. E Abraão entendeu o amor de Deus para com a raça humana, para mim e para você. Que forte, né? A pedagogia didática. Abraão passou isso para os filhos, só que se esqueceram. E aí vem o santuário para reviver, restaurar isso tudo, só que de uma forma diferente. Deus não ia mandar cada um ali pegar seu filho e fazer igual fez com Abraão. Contexto diferente, momento diferente, situação diferente, povos diferentes, cultura diferentes. E aí Deus usa o santuário para ensinar a mesma coisa que ele ensinou a Abraão lá. E a resposta vem lá no Novo Testamento, né? Quando João Batista vê Jesus chegando, a pergunta que Isaque fez, pai, onde está o cordeiro? João Batista chega no Novo Testamento e fala, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Que lindo, né? Deus seja louvado por isso. Chega e emociona, né? João Batista responde a pergunta de Isaque do Velho Testamento. Onde está o cordeiro? João fala, é aqui o cordeiro, ó. Esse é o cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. E aí Jesus vem e o santuário representa isso tudo. Então, os sacrifícios antigos eram feitos por humanos, usando símbolos transitórios. Por que é que hoje a gente não mata mais cordeiro? Tem rituais que não são mais feitos, porque Jesus veio e a Bíblia deixa clara que ele só ia morrer uma vez só.
e acabar com a necessidade de rituais, de sacrifícios, porque tudo representava ele, era um ensino pedagógico e didático, era aula. E depois que ele veio, não tem mais motivo, já que ele veio e executou o plano. Então, era transitório. A expiação feita por Jesus Cristo é divina e permanente. E aí, Jesus vem, acaba com isso, traz novas simbologias, novos rituais. A Santa Ceia é uma delas. O sábado, restaurando a necessidade de obediência do sábado. Aqui, Deus pediu, aqui na construção do santuário, Deus falou para construir, para guardar o sábado. E durante a construção, Deus falou, no sábado não construa, pare. Mesmo para construir o santuário, que era a casa de Deus, no sábado Deus pediu, pare, não construa. Eu quero que você se relacione comigo no sábado. E é o mandamento que tem lá, lembra-te do dia de sábado para santificar, porque eu abençoei, eu santifiquei. 6 dias você vai trabalhar, vai fazer toda a sua obra, mas o 7º dia é o dia do Senhor, o Deus Criador que fez o céu, a terra e o mar, que deu o sábado como presente, fez o sábado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então isso tudo foi ensinado ali no tabernáculo. Durante essa trajetória toda, Jesus veio ratificar, fortalecer. E as pessoas não entendem até hoje, muitos cristãos ainda não entendem até hoje a necessidade da obediência dos mandamentos e a guarda do sábado, que representa o descanso de Cristo, de Jesus, do Criador, para conosco, para a gente se relacionar com Ele. E quando Jesus vem, Jesus sobe aos céus, ele vai lá no céu e tem uma data que tem uma profecia de Daniel que mostra Jesus entrando no santuário celestial como sumo sacerdote. E muita gente não entendia isso. Tem até uma profecia que o povo batista, várias denominações da época, em 22 de outubro de 1844, o grande desapontamento, a grande decepção. Muita gente pegou a Bíblia, tem uma profecia de 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. A gente vai ver isso aqui. E muita gente achava que era a volta de Jesus, que a terra ia ser destruída e purificada. E não entendiam que estava se retratando do santuário celestial. Jesus passando de função de cordeiro que morreu, indo para o céu de sacerdote, de advogado, para ser o sumo sacerdote, para interceder. E aí, muita gente se decepcionou, se frustrou. A data estava certa da profecia, mas o evento eles interpretaram errado. Eles negligenciaram que a Bíblia deixa claro que Jesus não vem como um ladrão, não tem dia nem hora, ninguém sabe. E eles marcaram uma data, se deixaram levar ali pela ansiedade, o diabo também usando ali ferramentas para distorcer, desviar, criar esse desapontamento, essa frustração. Muitos se apostataram, largaram a fé, abandonaram a fé, outros se mataram, mas os fiéis foram estudar a Bíblia e viram o que estava de errado e descobriram. E daí que surgiu a Igreja Adventista do 7º dia. Estudando mais, eles viram que a data estava certa, mas não era a volta de Jesus, era a passagem de Jesus no santuário celestial, do lugar santo para o lugar santíssimo. E ele está lá, intercedendo por nós, espiando os nossos pecados, justificando quem ele vai salvar e mostrando, infelizmente, quem vai ser condenado porque não aceitou o sacrifício que ele fez. É isso que Jesus está fazendo no céu, sendo sumo sacerdote. E aí surge a Igreja Adventista do 7º dia, esperando o retorno de Jesus, que trouxe de novo a necessidade da obediência aos 10 mandamentos, à lei de Deus, porque o mundo estava se esquecendo. Então, depois desse grande desapontamento, dessa grande frustração, surge a Igreja Adventista como um movimento profético dessa restauração de valores e princípios que o povo tinha se esquecido, né? E aqui, aqui vem trazendo aqui Hebreus 8, verso 1 e verso 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Olha isso. Como ministro do santuário. Olha aqui o apóstolo Paulo em Hebreus dizendo que tem santuário no céu, que o sumo sacerdote se assentou à destra do trono de Deus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Está aqui. Checkmate para quem não acredita no santuário celestial. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, deixa claro tudo o que foi feito no Velho Testamento como sombra, como maquete. O santuário que o homem construiu, que Moisés e o povo de Israel construiu, foi uma simbologia, uma aula pedagógica para ensinar o plano da salvação que viria em Jesus, o que Jesus faria como sumo sacerdote assentado à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que Deus erigiu, não o homem. É o que está lá no céu. É o plano de salvação junto aos seres celestiais para destruir o diabo, o pecado. E esse é o ensinamento. É isso que a gente entende para a gente poder ser obediente, né? Jesus realiza 2 tarefas no santuário celestial. Então a gente vai entender agora
a teologia de tudo isso, né? A intercessão como sumo sacerdote é o que ele está fazendo. Por isso que a gente fala que a porta da graça está aberta. Enquanto ele está lá, está anotando os registros, tem livro registrando as nossas obras para mostrar quem está salvo de verdade e quem está se achando cristão, só que da boca para fora, que é as obras que vão condenar as pessoas. A salvação é pela graça, pelo que Jesus fez. E a condenação é pela obra. Quem disse que aceita, mas não mudou, não se tornou nova criatura, continua no pecado, em vida de pecado, transgredindo a lei, desobedecendo, as obras vão condenar. O diabo, o grande acusador, Satanás, vai chegar e vai falar, olha aqui, ó, ele disse que aceitou, você morreu por ele, mas ele não quis, ó, ele se rebelou aqui, desobedeceu aqui, não fez isso, não fez aquilo. Então ele vai acusar a pessoa e infelizmente vai levar a alma dessa pessoa, a vida eterna, né? Vai levar com ele para a destruição. E aquele que estava ali obedecendo, caiu, mas se arrependia, o diabo vai acusar também, que ele é o grande acusador. Olha, esse aqui ó, fez isso, mas aí Jesus vai falar, epa, mas ele se arrependeu, ele orou, olha aqui no coração dele, ele estava aqui confessando, pediu para mudar, para melhorar, ele estava tentando. Então Jesus vai levar em consideração, vai ser o justo juiz, o advogado. Olha aqui, ó. Então, Jesus, a outra função dele é justamente ser o nosso advogado, justo juiz. A obra de juízo que antecede sua segunda vinda, Jesus que vai dizer quem vai ser condenado e quem vai ser salvo. Porque ele veio aqui, sofreu as nossas dores, pagou o nosso pecado e está vendo quem está buscando segui-lo, em espírito e em verdade, mesmo que caia. E ele disse que nesse mundo a gente vai ter tribulação, a gente vai cair, mas é para a gente ter bom ânimo. Então a gente é um sujo, é um doente querendo se curar, é um sujo querendo se limpar, se lavar. E essa vontade de se limpar, de tomar um remédio é que Jesus vai levar em consideração. Mesmo às vezes a gente não caindo, achando que é impossível. Tem muita gente que fala assim, nossa, é difícil demais. Mas se você se apegar a Deus, isso é importante, é difícil porque mostra que a nossa natureza pecaminosa é impossível a gente ser fiel. Só vamos ser se a gente abrir a porta para Jesus e o Espírito Santo agir em nós. E é Ele que nos capacita, é Ele que nos faz forte, é Ele que nos dá domínio próprio, é Ele que nos dá a fé, a obediência. Então, Ele só vai dar se você permitir. Como é que você permite? Lendo a Bíblia, estudando, indo para a igreja, orando, se desviando do mal. Tá? Então é assim que Deus vai habitar em nós. Isso mostra a necessidade dEle na nossa vida para a gente poder ser salvo. Porque por nossos próprios méritos, nossa própria força, não vai não, tá bom? Então, duas missões aqui, ó. Intercessão por nós e ele é o justo juiz, a obra de juízo que ele vai realizar. Quais as evidências bíblicas de um santuário no céu? Tem gente que ainda fica questionando. Está aqui na Bíblia, ó. A exemplo do que ocorria no santuário terrestre, Jesus está realizando em nosso favor duas atividades no santuário celestial. A intercessão, pega a sua Bíblia e olha, 1 Timóteo, Novo Testamento, capítulo 2, verso 5, 1 João, capítulo 2, verso 1. Isso tudo está lá. Pega a sua Bíblia aí e olha, dá um pause aqui. Então, isso aqui simbolizando o serviço diário, Jesus no lugar santo, todo dia intercedendo, cuidando, dando o livramento que a gente não vê. Então, Jesus aqui com os anjos celestiais protegendo a gente. E o julgamento, ele já no lugar santíssimo, né? Olha aqui, espiando o pecado. João, capítulo 5, verso 22. Daniel, livro profético, capítulo 7, verso 9 e 10. Representado pelo dia da expiação. Lá, em 22 de outubro de 1844, está mostrando Jesus indo para essa outra função, assumindo agora a função de sumo sacerdote para expiar o pecado e voltar para efetuar o juízo. Então, por isso que a gente fala às vezes que a porta da graça está se fechando. Só vai dar para garantir enquanto esse momento, enquanto Jesus não vem. Na hora que ele voltar, já vai ser para executar, para realizar o juízo. E aí não vai ter mais como se salvar, né? Quem aceitou, aceitou. Quem não aceitou, sobrou. O bacana é que Jesus está sempre disposto a perdoar. Ele dá várias chances. É por isso que muita gente fala, breve Jesus vai voltar. Desde que Adão e Eva veio, a promessa de Jesus vir, estava aí. E até agora ele veio, morreu, mas a vida eterna, o novo Éden não veio ainda. A Nova Jerusalém, a terra prometida, que Josué, Moisés e o povo de Israel ali recebeu de forma simbólica também. Então, por quê? Porque Deus está dando chance a todos. Tem propósito para mim e para você. A gente nasceu, não foi por acaso não. Deus quis que a gente nascesse para glorificar o nome dele, para atrair pessoas para ele. Essa é a nossa missão aqui. Tá? Então, sempre que um pecador arrependido vai a Deus, em nome de Jesus, e pede perdão, Cristo intercede por ele no santuário celestial. E aí ele pega tudo que está lá no céu, o diabo, o acusador, Deus, o juiz, o todo soberano, e Jesus, o nosso advogado, ele fala, olha, ele pecou, Jardel pecou,
Mas eu fui lá, morri. Eu fui o cordeiro, eu morri por ele. Paguei o pecado, eu fui lá sem mancha, sem pecado, não fiz nada de errado e morri para pagar o pecado de Jardel. E ele aceitou, olha que ele quer aceitar, ele se batizou, ele está buscando ser um cristão, mesmo ele não está conseguindo, mas eu morri por ele. Ele vai herdar a salvação, eu morri. E ele aceitou o meu sacrifício, o meu plano. Então é isso. O santuário significa isso tudo. Cristo intercedendo por mim e por você no santuário celestial, aplicando em seu favor e no meu os méritos do sacrifício dele na cruz. Mas ele também vai realizar o trabalho de juiz com aqueles que não aceitaram. Porque o diabo vai estar acusando e como ele é justo juiz, ele vai dar a condenação para quem merece, quem vai estar do lado de Satanás, né? Porque escolheu, né? Não foi sem aviso, não. Em que consistia o serviço diário, lá no santuário? Êxodo 29, 38 e 42. Ó. Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Com um cordeiro, a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, amassada com a 4ª parte de um hin de azeite batido. Então tinham sacrifícios diários. Olha a pedagogia para as pessoas verem que todo dia alguém morria, o cordeirinho, um animal, morria sem ter feito nada. Para as pessoas entenderem a necessidade de ter zelo, cuidado para obedecer, para não transgredir a lei, para não ter pecado. Então, porque um animalzinho indefeso, inocente, morria, né, para ensinar. E depois Jesus veio e o ser humano não aprendeu, mesmo com tanta didática, tanta pedagogia, tanta repetição, todo dia. 2 sacrifícios, 2 cordeiros, imagina, durante décadas, imagina isso acontecendo. Jesus veio como Cordeiro de Deus, Jesus, o ser humano, Jesus Cristo, que transformou a história antes de Cristo e depois de Cristo. Morreu, o sangue dele correu para salvar as pessoas e as pessoas não aceitam, não reconhecem, não vivem uma vida de obediência. Mesmo com tanta repetição, né? Então aqui, ó, e para a libação, a 4ª parte de um hin de vinho. O outro cordeiro, um de manhã, né, e o outro ao pôr do sol, como oferta de manjares, e a libação como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Êxodo 29, 38 a 42. Então era isso que salvava Jardel? Não. Era isso que expiava pecado? Não. Era isso que... Não. Isso aqui era um ritual simbólico para ensinar de forma didática e pedagógica o plano da salvação. Para o povo reconhecer que Jesus viria, para a gente hoje entender a necessidade de ter cuidado, ter zelo. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, ou seja, no pátio ali, né? A gente viu aqui o desenho, né? Tinha a tenda que tinha o santo e o santíssimo e fora o pátio. Então a porta da tenda era no pátio, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Então isso tudo simbolizava a purificação, o arrependimento, a confissão, para que Deus aparecesse ali no lugar santíssimo e o sumo sacerdote conversasse, intercedesse, ele desse vitória, abundância, vida plena para o povo, né? Então era a simbologia de tudo, da obediência. Deus quer sempre a nossa obediência, né? Qual era a festa que dava fim ao ciclo anual das cerimônias? Então tinham várias cerimônias. O santuário era o start disso tudo, né? Lá em Levítico 23, verso 27 a 31, ó. E aqui vem, ó. Mas aos 10 dias desse mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, a vossa vida, né? Trareis oferta queimada ao Senhor nesse mesmo dia. Nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Então aqui a gente vê o que eu disse do sábado, a referência. Um dia era colocado aqui como o dia da expiação, simbolicamente. E esse dia era tido como se fosse um sábado. Era um sábado festivo, cerimonial. Era um sábado que não era o 7º dia da semana, era um outro dia. Mas como essa data caía em um dia de um ritual da festa, esse dia era obrigado a pessoa a tornar esse dia como se fosse um sábado do 7º dia que Deus pediu para o ser humano ficar em comunhão exclusiva com ele. Não trabalhar, não fazer nada, só comunhão com o sagrado, com Deus. Lembrando Deus como Criador, como mantenedor. Então era o sábado cerimonial. Essas festas todas, quando Jesus vem, ele cumpriu, ou seja, representava Jesus. Então sábado cerimonial, esses rituais de festas, matar cordeiro, isso não existe mais. Porque Jesus cumpriu esses rituais, essas cerimônias, e ele cumpriu toda a lei, inclusive os mandamentos. Inclusive o mandamento do sábado literal, o 7º dia da semana, que é
o quarto mandamento. Então, o que Jesus cumpriu e não precisou mais ser realizado foram as festas, os cerimoniais, as coisas que eram simbólicas. O sábado literal, o sétimo dia da semana, continua igualzinho porque ele é um mandamento de Deus, tá bom? Então, muita gente confunde isso aqui. Aqui no santuário, quando Jesus vem, toda essa parte de ritual de santuário deixou de ser necessário. Por quê? Porque Jesus veio e hoje está no santuário celestial. Não precisa mais de festa cerimonial. A festa que tem é a festa que Jesus estabeleceu do batismo e a Santa Ceia, que é representando o corpo dele na cruz, o pão representando o corpo de Cristo, que foi morto na cruz, e o cálice de vinho, de suco de uva puro, representando o sangue dele que correu na cruz para nos salvar. O sangue de Cristo tem o poder de nos libertar do pecado, né? Então, essa é a festa agora que a gente faz, a Páscoa, representando a Semana do Calvário e a Santa Ceia. Então, não tem mais esse ritual aqui de matar cordeiro, de sábados cerimoniais, né? De tornar um dia da semana um ano, o sétimo ano, um ano jubileu. Não tem mais isso, né? Então, porque toda alma, aqui vamos transferir a palavra alma por vida, né? Toda vida, todo ser humano, que é uma alma vivente, nesse dia, se não afligir, será eliminado do seu povo. Então, se não obedecer, seria eliminado, mostrando que Deus é justo. Quem desobedece é destruído. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Então, naquele contexto que o povo vinha de idolatria, de paganismo, de desobediência, Deus precisava ser rígido, porque ele estava ensinando o povo a ser professor, a não ter jeitinho brasileiro, a não ter, bobagemzinha, descumprir isso aqui. Tinha que ser perfeito, tinha que entender a essência do ritual, do sagrado, de ser obediente a tudo, aos 10 mandamentos. Se no dia que era simbólico, representava o sábado, ele não podia, seria morto no dia simbólico, imagine no dia literal, no sétimo dia da semana. Então, era para a pessoa entender, tá? A necessidade, a observância do mandamento. Porque quem não obedece, no seu comportamento, nas suas obras, não demonstra essa reverência a Deus, essa submissão, está dizendo que não aceita a salvação, a graça. Então, por isso que a obra é importante. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Olha isso que está lá em Levítico. Então, a guarda do sábado, fazendo referência ao sábado, né? A obediência é perpétua, Deus desde o Éden. Coma de tudo, aproveite e governe, só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se você comer dessa árvore, você vai conhecer o pecado, a morte, você vai morrer. E aí, o homem caiu, né? Então, Levítico 16, através do sacrifício diário, os pecados eram transferidos simbolicamente do pecador arrependido para o santuário, para o animal que ia ser sacrificado ali, e Deus perdoaria. Uma vez ao ano, realizava-se a limpeza ou purificação do santuário nesse dia da expiação, removendo os pecados para o deserto, através do bode Azazel. Então tem todo um ritual. Por isso que a profecia de Daniel diz, após 2.300 tardes e manhãs, tarde e manhã é um dia, então 2.300 dias o santuário seria purificado. E dia profético significa ano. A gente vai ver aqui 2.300 anos. E aí eles achavam que era a terra sendo purificada, Jesus voltando e destruindo o mal. Mas não, era Jesus passando do lugar santo para o Santíssimo para fazer aí esse ritual como sumo sacerdote lá no céu, espiando o pecado, removendo os pecados da gente, jogando nas profundezas todos que se batizaram, que creram, que estão buscando servir a Deus, né? Ele está espiando os pecados de toda a humanidade, desde Adão e Eva. Imagina aí. Então, por isso que está demorando, né? Que acontecimento marcou a consumação do ritual do santuário terrestre e que santuário está em funcionamento atualmente? Então, já dei spoiler aqui, né? Olha aqui, Mateus 27, está na Bíblia, pega a sua Bíblia aí. Mateus 27, Novo Testamento, verso 50 e verso 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Então, morreu. O corpo ia virar pó, foi para o sepulcro, e o Espírito, o fôlego de vida que Deus deu, o vento, o ar, a essência de vida que é de Deus, a fagulha da vida, voltou para Deus. E aí, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo, ou seja, o que separava o santo do santíssimo, a raça humana, a necessidade de expiar pecado, de morrer. Jesus, quando morreu, acabou com tudo isso. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Então,
Jesus agora ligou a raça humana caída, que estava condenada, ele assumiu o pecado, morreu e conectou o ser humano caído, a raça caída ao Deus, porque ele é homem e é Deus. Então, com a mão de Deus, ele pega em Deus, porque ele é Deus, e com a mão de homem, ser humano que veio encarnado, ele pega no homem e faz essa conexão que foi perdida lá no Éden, quando o ser humano pegou na mão de Satanás e decidiu comer o fruto proibido. E aí foi destituído da glória de Deus. Jesus veio e restituiu a glória de Deus para o homem. Amém, né? Glória a Deus por isso. Que bênção, né? Esse é o plano da salvação, querido. Essa é a teologia do santuário, a doutrina do santuário. Por que tem santuário? Então a gente viu esse texto aqui de Hebreus, né? Só recapitulando, capítulo 8, verso 1 e 2, ó. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Estou falando do santuário celestial, né? Para onde foi Jesus após a sua ascensão? Então, falando aqui, quando Jesus subiu aos céus, para onde é que ele foi? A gente vai ver aqui, tem muita gente que fica inventando doutrinas falsas. A gente falou isso aqui quando a gente estudou sobre a origem do mal, sobre o plano de salvação. Jesus, quando morre, o corpo vai para o sepulcro e é para a terra, o corpo vira pó, como a Bíblia diz, e o fôlego, o espírito de vida foi para Deus. Jesus ficou morto aqui na terra, não foi para paraíso nenhum, o ladrão de cruz não foi para paraíso nenhum na sexta-feira, ele ficou morto, descansou no sábado, como ele sempre fez, desde a criação do mundo, que construiu em 6 dias e no 7º descansou, e falou, tudo está muito perfeito, está feito. Na cruz do Calvário ele fala, está consumado, está feito. Meu plano de missão aqui, eu vim, encarnei, morri para a humanidade, está feito. Descansa no sábado, ressuscita no domingo, tá? Então, não tem como Jesus ir para lugar nenhum, porque morto não fala, não louva, não vai para lugar nenhum. Não tem um espírito vagante, uma alma penada fora de corpo. Isso é visão idólatra pagã, espiritualista, espiritismo puro, antibíblico, e Deus tem repugnância, abomina isso. Até falei isso de uma lição aqui, que a gente está estudando sobre o livro de Josué, tá bom? Então é interessante a gente entender isso. E quando ele vai para o céu, que ele fala, do mesmo jeito que vocês estão vendo eu subir, o anjo fala com os discípulos, ele vai voltar, né? Está preparando o lugar e vai voltar para buscar os servos fiéis e levar para morar com ele. Então, onde é que Jesus está? Ele, quando ele subiu aos céus, depois de ressuscitar, olha aqui, Hebreus 9, 24, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, por homens, figura do verdadeiro, uma sombra, uma maquete. Porém, no mesmo céu, ele entrou para comparecer agora por nós diante de Deus. Então ele entrou no santuário celestial, está lá no céu, intercedendo como sumo sacerdote. Mais um texto que mostra isso, né? E aí tem falsas doutrinas que interpretam errado, né? Que Jesus foi para o inferno. Jesus foi para o inferno, o que está falando ali é que ele foi para o sepulcro, para o túmulo, para o mundo dos mortos, que ele morreu, ele foi sepultado. Não tem nada a ver com ir para inferno, não existe inferno. Vai existir quando Jesus voltar, tiver o lago de fogo e enxofre, e ele mandar o diabo, seus anjos e os ímpios todos para lá. Vai ser o inferno ali porque todo mundo vai morrer. O mal, o pecado vai ser destruído. Então, muita gente distorce esses textos bíblicos, né? Aqui deixa claro que Jesus foi para o céu, não foi para inferno nenhum, porque não tem inferno. Quando a Bíblia fala de inferno, o hebraico original da palavra ali é Seol, é sepulcro, mundo dos mortos. É abaixo do chão, onde a gente enterra as pessoas que morrem hoje. Está falando aqui de cemitério, tá? Não é de um lugar como purgatório, isso são distorções, mitos, né, pagãos de purgatório, de inferno, onde tem um lugar que tem gente lá sofrendo. Isso não existe, tá bom? Isso não tem relato bíblico, não tem texto bíblico que mostra isso. Pelo contrário, mostra que Jesus morreu, como qualquer ser humano morreu, ressuscitou e foi para o céu, tá bom? E está lá no céu intercedendo por nós, diante de Deus. Olha aqui Apocalipse capítulo 1, verso 12 e 13. O apóstolo João falando em visão, em sonhos, inspirado por Deus. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus, a gente já viu isso na lição 1. Olha o que o apóstolo João fala. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado, vi 7 candeeiros de ouro. Olha o castiçal, o candelabro que tinha no terrestre. E no meio dos candeeiros do candelabro, um semelhante a filho de homem, um ser humano, uma pessoa parecida com filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Ou seja, ele viu alguém parecendo um ser humano, com roupas de sumo sacerdote. Quem usava isso aqui, ó, vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, era o sumo sacerdote. Então João viu o que a profecia, o que o santuário na Bíblia, o que tudo estava dizendo. Jesus lá no céu,
como sumo sacerdote intercedendo, na função de sumo sacerdote, o Filho de Deus. Semelhante a filho de homem. Jesus, o Filho do homem. Olha aqui, ó. Um fato bíblico indiscutível é que todos os seres humanos, de todos os tempos, enfrentarão o julgamento de Deus. De que modo ocorrerá esse julgamento? Sob que critérios ele estará fundamentado? Quem é o juiz? Como podemos ser absolvidos? Essas são perguntas que a humanidade tem e que negligencia a Bíblia, a palavra de Deus, o livro, o best-seller. A Bíblia responde isso tudo. Está aqui. Então a gente vê esse texto aqui, essas respostas você vai ver aqui comigo nesse estudo. Ó. Daniel, capítulo 8, verso 14. Profecia clara aqui, Daniel 8,14. É a profecia das 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Está aqui, eu falei com você, a gente vai entender, eu tenho falado, e você vai ver o juízo aqui que começou, que muitos cristãos dos séculos passados acharam que ia ser o fim do mundo. Tá? O juízo aqui, ó, 2.300 tardes e manhãs. Tardes e manhãs na Bíblia, se você pegar aqui, ó, Gênesis capítulo 1, no verso 5, o dia literal ali, que Deus fala que criou o mundo em 6 dias e o 7º dia descansou. Em Números, capítulo 14, verso 34, e Ezequiel, capítulo 4, no verso 7, você vê essa referência, esse conceito de dia profético, um dia ser igual a um ano. Então, um dia é feito de tardes e manhãs. Por quê? No primeiro dia tem lá, fez o Senhor, o céu e a terra, fez tarde e manhã o primeiro dia. Então, um dia é tarde e manhã. E depois, lá, isso em Gênesis 1:5. Lá depois, em Números e Ezequiel, você vai ver que um dia corresponde a um ano, um dia profético. Então, 2.300 tardes e manhãs. Se tarde e manhã representa um dia, então são 2.300 dias. E na profecia, como é visão escatológica de futuro, um dia representa um ano, então são 2.300 anos. Então, quando começaram os 2.300 anos? Está aqui. Daniel 9:25 deixa isso claro, tá bom? Se você pegar a sua Bíblia e dá uma lida, eu estou falando aqui, mas pega a sua Bíblia e leia esses textos. Então aqui eu vou ler rapidinho aqui, ó, Daniel 9:25, ó, diz aqui, ó, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto um ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Olha a profecia aqui explicando tudo. Parece mais complexo quando você não entende o estudo por etapas, né? Então, a profecia sobre Jesus, sobre a morte, a vida, o nascimento, o plano de salvação está todo aqui nessas 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado. Quando é que começa? Está aqui, ó. Quando a Jerusalém, ó, decreto de Artaxerxes para a reconstrução de Jerusalém. A gente viu aqui em 9:25. Está aqui. Daniel, capítulo 9, verso 25. Deixa isso claro. Quando a ordem for dada para restaurar e edificar Jerusalém. Que ordem foi essa? Aconteceu quando? 457 a.C., o decreto do rei Artaxerxes para a reconstrução de Jerusalém. Então começa a contar a partir daqui. 7 semanas. 7 semanas tem quantos dias? Uma semana tem 7 dias. Acompanha aqui comigo, mesmo que você não entenda muito de matemática, mas acompanha aqui comigo essa profecia. Ó. Uma semana tem 7 dias. Então 7 vezes 7, 49 anos. 49 dias são 49 anos. Então, desses 2.300 anos, 49 já foi aqui. Aí vem a restauração de Jerusalém em 408. Então, 7 semanas aqui que ele falou. Ó, cumpriu a profecia perfeitamente. 408 a.C. A profecia já estava lá. Falando do ungido, do príncipe, profetas, o Velho Testamento, o santuário, tudo. Daniel veio dar uma profecia que não era para aquele momento, o povo não ia entender. O livrinho estava fechado. E só em Apocalipse João veio e deu algumas dicas para interpretarmos aqui corretamente. Tá? Então aqui depois daqui continuou 7 semanas, a gente viu, depois 62 semanas. Então, mesma lógica, 62 semanas vezes 7 dá 434 anos.
Então, veio a profecia, também deixou claro aqui em Daniel, Apocalipse, o batismo de Jesus. Está aqui, ó, 27 depois de Cristo. Com 27 anos, Jesus se batizou. Foi um marco nessa profecia. Aí depois, a Bíblia deixou claro que ia ter uma semana disso aqui, ó. Uma semana, que é o quê? A peregrinação de Jesus, uma semana profética, uma semana vezes 7, são 7 dias. 7 anos, que foi a trajetória do ministério de Jesus. Então a profecia fala, que a gente leu aqui em Daniel, meia semana, se uma semana são 7 dias, 7 anos, meia semana são 3 anos e meio. Então, 3 anos e meio aqui, depois a morte de Jesus e depois mais 3 anos e meio, Jesus, quando ressuscitou e terminou o ministério dele, ascendeu ao céu, né? Então, e aqui vem, ó, fim de Israel como nação eleita, fim dos rituais, das ofertas de manjares, dos sacrifícios. A Bíblia a gente leu aqui, está em Daniel. Isso acaba. Então, 7 semanas mais 62 mais uma semana são 7 mais 62, 69, mais uma, 70. As 70 semanas fechadinho de Daniel. 70 vezes 7, 490 anos. Então, desses 2.300 anos, 490 anos foram aqui, profeticamente cumpridos, perfeitamente exato, como está na Bíblia. Isso não é coincidência, né? Isso é Deus. Então, ó, 2.300 tardes e manhãs. Aqui, começou aqui, ó, fim de Israel como nação, apedrejamento de Estevão. Foi um outro marco também que a Bíblia sinaliza, a profecia diz isso, coloca aqui. Então, a partir disso, dessa simbologia aqui de 490 anos, que muitos começaram a estudar, alguns cristãos começaram a fazer os cálculos e fazer a conta. Bem, então qual foi a conta que a galera fez aqui, que muita gente se atrapalhou? Então, 2.300 anos menos 490 anos, que já passou aqui, né? Deu 1.810 anos. 1.810 anos. Quando a gente pega aqui esse final aqui do apedrejamento de Estevão, que foi em 34 depois de Cristo, se você botar aqui, ó, mais 34 anos, que, ó, dá 1844. Então o pessoal pegou as 2.300 tardes e manhãs, tirou os anos todos que foram cumpridos profeticamente, pegou a data do apedrejamento de Estevão e colocou aqui, é aqui que vai ser o dia do juízo. O santuário vai ser purificado aqui. Acertaram a data. Só que eles acharam que ia ser a volta de Jesus, tá? Só que não era isso. O santuário será purificado. Eles esqueceram que estava falando do ministério de Cristo como sumo sacerdote na Bíblia, que os textos que a gente acabou de ler. E que a Bíblia diz que Jesus vai voltar como ladrão, não tem dia nem hora. Então eles se deixaram levar e marcaram a volta de Jesus e teve um grande desapontamento, como eu falei aqui anteriormente, tá bom? Só que aqui o que é que aconteceu? Jesus deu início a uma nova fase de seu ministério. Saiu do lugar santo e foi para o lugar santíssimo. E é onde está hoje, tá bom? Então daqui para cá falta pouco, porque são os últimos momentos, os últimos sinais para Jesus voltar. Os sinais das últimas profecias. Vai vir decreto, vai vir as bestas, perseguição de novo, decreto dominical, e as pessoas vão ter que escolher o selo de Deus ou a marca da besta. E aí Jesus vai voltar. Então, olha aqui o tempo da história da humanidade, a profecia de Daniel, olha o pinguinho que falta. Então, breve Jesus vai voltar, mais breve do que nunca teve. E tem gente ainda negligenciando, né? Então tá aqui, a segunda vinda de Cristo, falta pouquinho. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia para ungir o santo dos santos. Foi o que a gente leu. Daniel 9, verso 24 e 25, tá bom? Então, ó, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então tá aqui, tá tudo aqui, só para você ver. Tudo aqui explicado direitinho, como eu expliquei para você. Dá um pause, dá uma olhada, faz cálculo com a calculadora e você vai entender. A Bíblia é perfeita, o plano de Deus, o santuário representava isso tudo aqui. E a gente vê a beleza aí dessa profecia. Apocalipse 14, versos 6 e 7, traz o movimento profético que deu origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Vi outro anjo voando, o apóstolo João, mostrando aqui mais um sonho, mais uma visão. Um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz:
Então, naquele momento, Jesus morre, a cerimônia ali que acontece, os rituais foram cessados, não precisou matar mais cordeiro. Jesus estabelece novas cerimônias, a Santa Ceia, corrige as distorções, os erros, cumpre a lei, os 10 mandamentos para mostrar que tem que ser cumprida. A obediência é uma condição sine qua non. A gente não vai para o céu se não demonstrar a aceitação da salvação através das nossas obras, né? A obra que mostra que a gente está salvo. Então ela não salva, mas mostra se você está salvo. Então Apocalipse 14 fala isso, que ia haver um evangelho, o plano eterno da salvação, o plano desde o Éden ia ser restaurado, o plano que tinha sido esquecido, negligenciado, a contaminação com paganismo, com desobediência, um movimento surgiria aqui, para restaurar, resgatar, um movimento profético. E aqui vem o surgimento que Ellen White e um grupo teve de restauração dos 10 mandamentos, do sábado, que o povo, a igreja, o Papa, Roma, Constantino mudou para o domingo, mudaram o tempo e a lei que era a profecia. Tem aqui em cima também alguns vídeos que eu fiz falando dos 7 reis do Apocalipse, alguns estudos que vão somar com isso aqui, mostrando o diabo atuando, quebrando a coluna da verdade, né? Fazendo as pessoas se apostatarem, mudando a lei, o tempo e a lei. E aí, essa mensagem vem para restaurar, mostrar a verdade. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E essa mensagem está fazendo retratação ao Deus Criador, ao Deus quando criou o mundo, o universo, 6 dias trabalhou, o 7º dia descansou, porque ele fez tudo, fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Lembrando do memorial do sábado, da criação, para temer a Deus e dar glória a Ele, porque é chegada a hora do juízo. Para adorar a Deus, porque iam estar adorando falsos deuses de novo. O dia do sol, Sunday, o dia pagão da idolatria. Então, a mensagem vem para chamar a atenção desse desvirtuamento no tempo do fim que está acontecendo hoje, que muito cristão não está entendendo. Alguns, graças a Deus, estão, né? Está aqui em Apocalipse 14, 6 e 7. Essa foi a mensagem do anjo que está lá, que o apóstolo João viu. Então aqui ainda sobre o que é que aconteceria no fim do tempo, depois das 2.300 tardes e manhãs. Apocalipse capítulo 11, verso 18 e 19. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Olha isso, Jesus está lá julgando todo mundo que morreu, desde Adão e Eva, está olhando os registros, os livros, para ver se eles realmente aceitaram a salvação ou não. Como Jesus vai saber disso? Analisando as obras, tá? Então, vai estar analisando todo mundo, os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos, e aí vem, né, quanto aos grandes, a todos, e vai mostrando aqui o Apocalipse, o que é que Jesus está fazendo lá no santuário. Todo mundo, desde Adão e Eva, que morreu, ele está separando quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. E ele vai vir. Depois que ele terminar isso aí, a porta da graça vai se encerrar. Olha aqui, complementando aqui no verso 19, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então vai dar sentença final para o diabo, os anjos, aos idólatras, os pagãos, os desobedientes que estão aí fazendo atrocidades, coisas abomináveis. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Olha isso aqui, Apocalipse deixando claro, João. Abriu-se o santuário de Deus que se acha onde? No céu. E foi visto a arca da aliança no seu santuário. Olha aqui o lugar santíssimo. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões e terremoto, e grande saraivada. O Deus que está lá no céu, a casa de Deus, Deus pediu para habitar no meio do povo e fazendo uma maquete da casa dele aqui. Uma pincelada para habitar no meio do povo de Israel. E agora João vê a casa verdadeira, o santuário real, onde Deus habita, né? E Jesus lá intercedendo. Então, Daniel 8,14, Apocalipse, tudo aqui está na Bíblia. Pega a sua Bíblia e olha. Na terra, Deus levantaria um movimento para restaurar verdades jogadas por terra. Isso está em Isaías, capítulo 58, verso 12. Olha aqui essa passagem, dá uma lida, eu vou ler aqui. Isaías 58, verso 12. Os teus filhos, ou seja, os remanescentes, os servos de Deus fiéis, edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Então, um povo, um remanescente, iria enxergar brechas na lei, verdades que foram escondidas, fundamentos esquecidos, e iriam restaurar isso, esse movimento,
é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, um movimento profético, restaurando a necessidade da observância do sábado como selo de Deus e anunciar ao mundo a chegada da hora do juízo. Então isso aqui não tem nada a ver com o adventista, só o adventista vai ser salvo, não. Do mesmo jeito que não era só o povo de Israel que ia ser salvo. O chamado que foi feito para o povo de Israel lá atrás, para ser nação santa, povo eleito, pregar a mensagem, foi dado a um movimento de pessoas que formou a Igreja Adventista do Sétimo Dia para trazer a necessidade da observância do sábado, para trazer a verdade, restaurar o que foi esquecido. E muita gente está aceitando. Não é só esse povo que vai ser salvo. No final, Deus vai chamar muitos. A Bíblia diz que muitos vão ser chamados de vários lugares. Sai dela, povo meu, da Babilônia, da apostasia, da desobediência, da falsa doutrina. E muita gente, hoje tem muita gente que guarda o sábado que não é adventista. A gente viu aí o Charlie Kirk, o rapaz que foi assassinado nos Estados Unidos. Ele era guardador do sétimo dia do sábado e não era adventista. Ele pregava sobre isso. E quando Jesus chamar esses remanescentes, os genuínos cristãos que obedecem a Deus, não ficam de mimimi, não ficam buscando justificativa. Ah, porque era para Israel, era só para judeu, era só para isso, foi abolido quando Jesus... Distorce a Bíblia, porque a Bíblia deixa claro que mandamento é eterno. São promessas de Deus que representam o caráter de Deus. Então não tem como ser abolido. E é o selo de Deus. Deus descansou no sétimo dia. É o símbolo da aliança dele com a raça humana, como criador do universo. Então, a gente vê que o diabo tem usado de narrativas, ideologias para afastar as pessoas da vida eterna, né? Então, o povo que restaurou essa verdade está aí anunciando ao mundo a chegada da hora do juízo. Aprendemos que no santuário terrestre, uma vez por ano, no dia 10 do sétimo mês, que era o dia da expiação, o sacerdote entrava no lugar santíssimo para realizar a purificação do santuário. E Jesus está fazendo isso, né? Então, mensagem aqui, alerta para o início do juízo. Essa mensagem aqui do anjo que a gente leu tinha esses dois fundamentos. O dia do juízo está chegando, falta só um pouquinho mais. E segundo, alerta para adorar ao Deus Criador corretamente, do jeito certo, e não adorar falsos deuses, não adorar domingo, Sunday, dia pagão, dia do sol, tá? Então, essa foi a mensagem. Da mesma forma, ao findar a profecia dos 2.300 anos, em 22 de outubro de 1844, Jesus entrou no lugar santíssimo do santuário celestial para ministrar como juiz, está lá julgando, né? Toda a raça. E aqui, mais textos para a gente ler. Salmos 7, verso 11. Pega a sua Bíblia, dá um pause aí, dá uma lida. Atos 17, verso 30 e 31. E 2 Timóteo, capítulo 4, no verso 1. Tá? Vale a pena você ver tudo que está na Bíblia. Olha aqui, eu vou ler o Salmo 7, verso 11. Olha aqui, Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Então, sacerdote fazendo ali o trabalho diário, Jesus ali, que Jesus é Deus, né? Olha aqui, Atos 17, 30 e 31. Olha aqui, Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Por meio de Jesus, né? Então tá aqui. Vai vir esse dia, a gente tem que se preparar. Deus não vai levar em conta o tempo de ignorância, ou seja, vai julgar cada um conforme a luz, o conhecimento que cada um recebeu. Então Deus é justo, né? Agora ele vai julgar quem não quis ter o conhecimento. Esse aí, ele negou ter a luz, negou ter o conhecimento, e esse vai ser condenado, né? Uma coisa é você não ter o conhecimento porque não chegou para você. Outra coisa é ter muita gente aí não querendo ir para a igreja, não querendo estudar a Bíblia, não querendo aprender sobre Deus, sobre o plano dele, porque pensa assim, se eu não souber, não vou ser julgado, né? Mas não é isso. Se você negar a conhecer, você está negando, né? Então, você está sendo ignorante de propósito. Então, aí já não é ignorância, é uma decisão, né? Você decidiu não ter o conhecimento. E aí você vai ter que arcar com a consequência dessa decisão, tá bom? Então, cuidado, né? Com essas narrativas aí. 2 Timóteo 4:1 também, para a gente ver aqui, Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Está aqui na Bíblia, está tudo na Bíblia. Só não enxerga quem não quer. Por isso que é importante estudar, né? Tem gente que quer pegar a Bíblia e passar um olho, ler de forma superficial, tirar textos isolados, porque acha bonitinho, como se fosse motivacional, né? Frases motivacionais, e usar ali. Tem um contexto, tem uma lógica, tem uma coerência, tem
profundidades, um pouco aqui, um pouco ali. Tem que estudar, como a gente está fazendo aqui, gastando um tempinho, investindo tempo, 1 hora, 2 horas de estudo, para você entender a essência, a verdade bíblica, tá? Olha aqui, as fases do juízo. A gente vê que tem um juízo, esse santuário mostra isso claro, tinha a morte do cordeiro, tinha a expiação, tinha a condenação. E a gente tem aqui, em 1844, até o fechamento da Porta da Graça, é a primeira fase, esse juízo investigativo que está acontecendo hoje lá no céu. Daniel 8,14. O santuário será purificado, é isso aqui. Eclesiastes 12, 13 e 14, eu gosto muito, aprendi a decorar esse texto quando eu era juvenil, desbravadores. De tudo que se tem ouvido, a suma é, o resumo é, a síntese, a mensagem para você e para mim. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo o ser humano, toda raça, todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Olha isso aqui, a importância da obra aqui, que muita gente diz que não é obra. A obra é que vai ser levada em conta para saber se você aceitou a salvação ou não, porque Deus vai trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, que você acha que está escondendo. Ele é onisciente, ele sabe de tudo, quer sejam boas, quer sejam más. Então, até aquelas coisas boas que você faz, que ninguém sabe, Deus vai levar isso em conta, tá? E as ruins também. Então, de 1844, depois de Cristo, até hoje, Jesus está fazendo isso. Só que vai chegar um momento que a porta da graça vai se fechar. Que momento vai ser esse? Que Deus vai julgar todo mundo, mortos e vivos. Quando ele acabar, ele vai sair do céu e vai voltar para nos buscar. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas está perto porque tem sinais que indicam isso. A gente vai ver em um outro estudo. Depois disso, Jesus vai voltar, vai pegar os salvos, os obedientes, e vai levar para passar 1000 anos com ele. É o juízo confirmativo. Isso está em 1 Coríntios 6, verso 2. As pessoas que forem para o céu vão ter surpresas, porque vai ter gente lá que a pessoa vai olhar assim, caramba, como é que essa pessoa veio para cá? Não era para ela estar aqui, não. E aí Deus vai dar 1000 anos para a gente olhar os registros, ver tudo, analisar o julgamento que ele fez, para todo mundo ver que ele é justo, que não teve panelinha, né? Por que teve gente que estava lá, que aos olhos do ser humano não poderia estar, mas a pessoa se arrependeu? E por que alguns que a gente achou que estaria com a Bíblia debaixo do braço, cantando, pregando, indo para a igreja, não vai estar lá? Se perdeu. Não conseguiu permanecer firme na fé. Então a gente vai ver isso, os registros lá, para tirar qualquer pulga, qualquer sombra de dúvida que o diabo lançou, que levou um terço dos anjos. O grande conflito todo é para isso, né? Para mostrar que Deus é justo, ele é amor, ele quer salvar a todos, mas o diabo quer enganar, quer dizer que Deus não é justo não, ele é injusto, ele é ditador, autoritário. E aí, Deus vai matar 1000 anos lá para a gente avaliar tudo e tirar qualquer sombra de dúvida e mostrar que ele é justo e que o diabo quer o traidor. 1 Coríntios 6, verso 2, ó. Olha aqui, ó. Tá aqui 1 Coríntios, o apóstolo Paulo falando, ó. Ou vocês não sabem que os santos, os salvos, hão de julgar o mundo. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas, as coisas pequenas? Então, Deus vai dar esse poder para nós como co-herdeiros, sacerdotes também, para governar o universo, para proteger e para ver. Olha aqui, Apocalipse 20, no verso 4, o apóstolo João tem uma visão desse momento, uma visão profética. João consegue enxergar lá na frente. Vi também tronos, não é o trono só de Deus, tronos, e nestes tronos sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Quem foi? Está aqui, ó, os santos. Coríntios responde isso. O apóstolo Paulo falando, nós os salvos. Vamos olhar os registros e vamos julgar. Se Deus julgar o quê? Olha, Deus permitiu que a gente julgasse o julgamento dele. Olha, que amor é esse, meu irmão? Isso que é democracia, isso que é amor. Respeitar o livre-arbítrio, a gente vai julgar, vai analisar se Deus é justo, juiz mesmo ou não. Porque o diabo questionou isso no céu, que Deus era injusto. E a gente vai estar lá vendo que Deus é justo, todos os seres celestiais estão vendo. Então, ó, vi ainda as almas, as pessoas, lembra que almas são vidas, seres humanos. Vi também os seres humanos dos que foram decapitados, como vários discípulos, apóstolos, cristãos ao longo da história, por causa do testemunho de Jesus. E a Bíblia fala que aquele que morrer defendendo o nome de Cristo herdará a vida eterna. Só que aquele que quiser salvar sua vida e negar a Cristo, esse vai perder a salvação. Então, ó, João viu os seres humanos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, de pregar o evangelho. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Os fiéis, os remanescentes, os que perseveraram. João viu todo mundo lá, me viu e viu você, amém?
e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, esse momento vai ser o momento que a gente vai estar julgando tudo, tá? Porque aqui, ó, até a porta da graça, tem gente podendo se salvar, se arrepender, e tem gente podendo se perder. Depois que Jesus vier, não vai ter mais jeito. Vai ser a sentença. Os salvos vão para o céu, vão ficar lá 1000 anos. Vai estar acontecendo tudo isso aqui. Esse é o juízo confirmativo. A gente vai estar confirmando tudo que Deus fez. É isso mesmo, Senhor. É verdade. Entendo porque fulano não está aqui, cicrano não está aqui. E entendo porque fulano que eu não gostava, que brigou comigo, me perseguiu. Imagina o apóstolo Paulo, que era perseguidor de cristão. A pessoa que morreu, ele como antes da conversão dele. O apóstolo Paulo que perseguia, matava. Matou o cara vai estar lá no céu. Quando chegar lá, o apóstolo Paulo está lá. Imagina o cara falar, mas Deus, o que é que esse cara está aqui? Ele me matou, morri porque eu defendia. E aí Deus vai falar, não, entenda bem, ele se converteu, ele foi um dos maiores pregadores da história. O apóstolo Paulo, olha quanta gente por causa dele, olha quantos aqui tem aqui, ó. Então imagina. Então por isso que vai ter grandes surpresas, né? Então, muita gente vai se surpreender com os desígnios de Deus. E por fim, o juízo executivo. Deus destrói o mal para sempre, que é a última fase, é o que está pertinho de acontecer também, né? A gente vai estudar isso melhor também no final do nosso estudo, tá bom? Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. A gente vai estudar que ele vai ficar preso aqui na terra porque não vai ter ninguém, todo mundo vai estar morto, os ímpios vão estar mortos e os santos vão estar lá no céu com Jesus. Então ele vai estar sozinho aqui na terra, não vai ter como ele tentar ninguém. Então ele será solto porque Jesus vai ressuscitar todo mundo, os mortos, e a gente vai vir para cá para dar a sentença final, né? As nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja final. O número dessas é como a areia do mar. E aí Jesus vai voltar com a Nova Jerusalém, a gente vai descer e eles vão querer tomar de assalto, vão querer entrar na tora, na Nova Jerusalém. E aí, ó, marcharam pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, a Nova Jerusalém. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, isso aqui tem uma visão escatológica falando que vai ser para sempre. Vão ser destruídos para sempre, nunca mais vão existir, tá bom? E aí vai ser só alegria, novo céu, nova terra, o Éden melhorado, tá bom? Então, de que modo vamos ser julgados? A gente viu aqui Apocalipse 20, verso 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Olha aqui, tem registro lá no céu de tudo. Ainda o outro livro, o livro da vida, aquele que aceita Jesus, que se batiza, coloca o nome no livro da vida. É os que vão ser salvos. O livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo o quê? As suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Apocalipse 20, verso 12. Está tudo aqui. Então, hoje, tudo que a gente faz, pensa, fala, está sendo escrito nos livros. Jesus está analisando tudo. A gente tem que pedir perdão, confessar pecado, pedir a salvação, pedir para que a gente esteja lá, salvo, para que a gente receba a graça, né? E buscar seguir a Cristo, não se desviar. Por quê? Porque o seu nome pode ser riscado do livro da vida se durante essa trajetória você fraquejar e ceder aos enganos de Satanás. Eu fiz até um vídeo aqui, porque tem uma teoria também de que muita gente aí no mundo cristão diz que uma vez salvo, salvo para sempre, a graça barata. Depois você pode fazer o que quiser, que você já aceitou Jesus, está salvo. Nananina, não. Eu combati, trouxe argumentos bíblicos para mostrar que esse é o engano de Satanás. E aqui nesse vídeo, está aqui em cima, é um vídeo longo, eu mostro que se você vacilar, seu nome nesse dia aqui pode ser riscado do livro da vida, porque a Bíblia mostra evidências disso, tá bom? Então, muita coisa que as pessoas distorcem, né? Olha aqui o juízo, Jesus, o sacerdote, juiz, Jesus aqui em João 5:22, ele tem papel de juiz, ele é o nosso advogado, 1 João, capítulo 2, no verso 1. Tem as testemunhas. Quem vai ser esse grande juízo, esse grande tribunal, nesse grande conflito? Quem são as testemunhas? São os anjos, os seres celestiais não caídos. Tá aqui, ó, em Daniel, capítulo 7, verso 9 e 10. Tá? Então, olha que bom, porque Jesus, que é o nosso Salvador, que foi cordeiro, foi vítima, ele é o nosso advogado, intercede por nós e ele que vai ser o juiz. A chance da gente se perder é quase nenhuma, só se a gente quiser mesmo, porque todo o sistema, todo o plano de Deus foi feito para salvar a gente, né? Ninguém melhor do que Jesus para saber as nossas dores, a nossa dificuldade, os nossos problemas, os ataques do diabo na nossa vida, porque o diabo foi lá testar ele, provocar ele, né?
Então, olha aqui os registros, está aqui. A gente viu os livros, vão ser os documentos, as provas. Os documentos são os livros, os registros das obras, do que a gente fala, pensa, faz. A lei de Deus é o espelho. Ó. Qual é a lei? Quais são as normas? Eclesiastes 12, 13 e 14, os 10 mandamentos, o decálogo. Como é que a lei vai ser abolida se para julgar tem que ter uma regra? A legislação que revela o caráter de Deus. O espelho que mostra o que é errado. Como é que isso pode ser abolido? Entende que não tem lógica nenhuma, coerência nenhuma? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. Então, quando você aceita Jesus, se transforma em nova criatura e vive de acordo com o que ele pede, você vai ser salvo, né? Santuário celestial, Daniel 8,14, tudo aqui representado, né? Qual é um dos papéis de Jesus no julgamento? João 5,22. E o Pai a ninguém julga, não é Deus que vai julgar não, ó, mas ao Filho confiou todo o julgamento. João, capítulo 5, verso 22, deixa claro que Jesus é juiz. A Bíblia que diz isso tudo aqui. Olha aqui, 1 João 2, verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, não aguentar, cair, não é para pecar não. Mas se você pecar, vá lá, ore, se arrependa, confesse, peça perdão e tente melhorar. Saia, não peques mais, como Jesus fala, né? Vais e não peques mais, tá? Então, ó, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, você vai ser perdoado. Agora, para viver uma nova vida, um novo estilo, não para viver pecando. Então, porque viver pecando está mostrando que você não se arrependeu, né? Olha aqui, 2 Coríntios 5,10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo, por meio da sua vida. Então, o que é que você está fazendo com o seu corpo, com a sua vida? É coisa boa? Honra e glorifica a Deus? Ou não? É isso que Jesus, que Deus vai levar em conta, é isso que vai ser julgado lá. Qual é a norma pela qual seremos julgados? Tiago 2, verso 10 a 12. A gente falou de lei, mais uma resposta bíblica aqui para você. Qual é a norma que a gente vai ser julgado? Pega a sua Bíblia e olha aqui antes de eu mostrar. Vamos ver aqui? Dá um pause aí, ó, aqui, ó, Tiago 2, verso 10 a 12. Pois quem obedece a toda a lei, todo o decálogo, os 10 mandamentos, inclusive o quarto, que muita gente fica dizendo aí, obedece 9, mas diz que o sábado foi abolido. Quem erra nenhum, erra em todos. Olha aqui, ó, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Então, se você não mata, não adultera, não rouba, não usa o nome de Deus em vão, não idolatra, se você obedece os 9 e não obedece um, você vai ser culpado por quebrar a lei toda, porque a lei toda representa o caráter de Deus. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, tá? Então, tem que obedecer toda a lei, toda. Não adianta guardar o sábado e estar transgredindo outra. A obediência demonstra se você aceitou de fato a salvação, tá bom? Então, demoramos aqui quase 2 horas de estudo, mas coisa importante, estudo é assim, aprofundado, vendo a Bíblia, parando para ler e entender a verdade. Senão você pode interpretar coisas que são contraditórias, enxergar falsas doutrinas, como muita gente, infelizmente, enxerga aí, tá bom? Nosso próximo estudo, a gente vai ver aqui, ó, as leis na Bíblia. A gente falou de lei, de normas, então o próximo estudo vai ser importante, o estudo número 7, né? Da perfeição, caiu no número até perfeito, sobre as leis. Que leis são essas que tem na Bíblia? Qual é a lei que a gente tem que obedecer? Então acompanha aqui, vai ser muito bacana. A nação israelita foram dadas diversas leis, porque eles tinham esquecido durante a vida de 400 anos de escravidão no Egito. Não é porque a lei foi criada a lei. A lei existe desde o Éden, a gente vai estudar isso. Algumas das quais se cumpriram em Cristo e perderam seu valor para os dias de hoje. A gente vai ver que tem 3 tipos de leis aí. As leis morais, né, as leis cerimoniais e as leis civis. A gente vai ver aqui, né? Tem leis de saúde, então tem vários tipos de leis na Bíblia, a gente vai estudar sobre isso. Para todos que pretendem se tornar cidadãos da pátria celestial, também foi estabelecida a lei da liberdade. A Bíblia descreve essas leis, é sobre isso que a gente vai estudar, tá bom? Então aguardo você no próximo estudo. Mas antes, vamos tomar a decisão? Para continuar no próximo estudo, você tem que aceitar essa verdade e praticá-la na sua vida, né? Olha aqui, compromisso de fé.
Você crê que existe um santuário no céu? Sim ou não? Decida aí, ore a Deus, defina esse conceito na sua mente e no seu coração. Se quiser escrever aqui no comentário, escreve aí. Depois de tudo que você viu, você acredita? Você reconhece que Jesus Cristo é o único mediador entre você e Deus? Que a Bíblia fala isso, né? Então Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por intermédio dele. Ele é o único mediador. Você acredita nisso? Porque aí fora tem ideologias, teorias de que é santo que você fala com Deus, é através de papa, de ser humano. A Bíblia não fala nada disso, né? Você aceita Jesus como seu Salvador, a fim de que você seja absolvido nesse julgamento final? Sim? Então comenta aí. Você deseja obedecer à palavra de Deus e aos mandamentos de Deus, que a gente vai estudar com mais detalhes agora no próximo estudo? Você aceita Jesus como seu Salvador e o constitui como seu advogado pessoal para que o diabo não ache brechas para lhe condenar? Então é isso. Espero que você tenha dito sim para todas essas perguntas aí e se torne mais um membro aí do coro celestial, né? Dos santos que vão estar lá como governantes, como sacerdotes, estão julgando tudo o que aconteceu na história da humanidade, tá bom? É isso, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. A forma que você tem de agradecer é curtindo, dá esse joinha aí, se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu para você acompanhar os estudos, tudo que eu posto aqui. Clica no sininho para receber aviso e notificação sempre que eu postar um vídeo novo, tá bom? É rápido, dá essa moral aí, não custa nada. E fazendo isso, o YouTube vai entender que esse conteúdo foi legal, vai mandar esse conteúdo para outras pessoas. Então você vai ser um divulgador, uma divulgadora, um missionário, uma missionária da palavra de Deus aqui pela internet, tá bom? Então aproveita também, pega esse link e compartilha com as pessoas que você acredita que esse conhecimento pode ajudar, que não entende de santuário, de profecia e que tem dúvidas. Então acredito que vai ser interessante, tá bom? Então é isso, a gente se vê no próximo estudo, se assim Deus permitir. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.